Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Nós estamos aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Santa Gertrudes, com o nosso pastor Djair Muniz. Estou aqui no gabinete dele. Estou aqui para dar uma palavra, meditar um pouquinho da palavra com você. Aqui nessa noite vamos estar meditando a palavra em Salmos. Hoje estaremos no culto de oração da nossa igreja. Estamos nessa live culto de oração, onde nós vamos estar dando uma meditação na palavra e pós a oração da palavra nós vamos estar orando pelas nossas autoridades, orando pelo nosso país, pelos nossos governos, orando pelas pessoas que foram acometidas por essa, está sofrendo, como todos nós estamos sofrendo com essa pandemia, mas sabemos que nossa vida está nas mãos do Senhor. Quem cuida é Ele, quem guarda é Ele, quem protege é Ele, e Deus tem propósito em tudo. O que mais importa para nós é estar com o coração voltado e ligado no nosso Deus, porque o nosso amanhã, quem está cuidando é Ele. Amém? E já de imediato, já que está entrando na palavra, creio que vamos fazer uma live hoje um pouco curta, mas eu creio que vai ser de bom aproveito. Vai ser uma live que vamos aprender com o Espírito Santo, com o nosso Deus nessa noite. Quero fazer uma meditação na palavra que se encontra em Salmos, de número 16, e o versículo 7 e o 8. Que a palavra ela vai dizendo assim, Salmo 16, versículo 7 e 8. O salmista Davi, e o Salmo de Davi, o salmista Davi vai dizer assim para o Senhor: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Quero ler só mais uma vez. Vai dizer: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. E essa palavra que eu quero frisar aqui, que se encontra no versículo 8, que o salmista Davi está dizendo que eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu tenho posto o Senhor diante de mim. Eu tenho colocado o Senhor diante de mim. Por isso que minha mão direita nunca vacila. O que o Davi está querendo dizer através dessa palavra para o Senhor? E o Espírito Santo de Deus ele vem nos ensinando através dessas palavras. O Senhor está dizendo que, Davi dizendo que eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, ou seja, na minha frente. Eu tenho colocado o Senhor na minha frente, eu tenho colocado o Senhor diante de mim. Por isso que os meus pés eles não vacilam, por isso que os meus pés e minha mão direita ela não vacila. Colocar o Senhor diante de mim não significa tirar Deus do céu e colocar na frente. Jamais temos a capacidade de fazer isso. Está fora de cogitação. Mas o que Davi está querendo dizer? Que ele está colocando o Senhor continuamente diante dele. O salmista Davi está dizendo para Deus que em todos os caminhos dele, todos os passos dele, tudo que eles vêm fazendo, primeiro, o pensamento dele está no Senhor. Aonde ele entra, ele está entrando, aonde ele entra, fere os princípios do Senhor. Aonde ele entra, ele se desvia, vai ferir, vai magoar, vai burlar, vai ir contra a palavra do Senhor. Se aquele lugar onde eu estou fere os princípios do Senhor, esse lugar também não é para mim. Se aonde ele sabe aonde entrar, ele sabe aonde sair, e ele pensa duas vezes na sua atitude, porque ele pensa que ele coloca o Senhor diante dele. Antes de tudo, é obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Se você é um cristão que pensa dessa forma, eu não vou fazer isso porque
eu vou fazer isso porque o meu pastor pode ficar chateado, ou eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso porque o meu pastor não está vendo, ou eu vou fazer aquilo porque a minha esposa não está vendo, meu esposo, ou vice-versa. Se você pensa dessa forma, você está colocando qualquer coisa diante de você, mas de menos a palavra do Senhor. E lamento em dizer que esse não é o tipo de cristão que os céus cria, que nasce do céu. Quando Jesus disse que é necessário nascer de novo, ele estava querendo dizer que é necessário nascer da água do Espírito. Ele está querendo dizer que essa pessoa tem que nascer do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que agora é quem vai guiar a vida dela. Se essa pessoa ela pensa dessa forma, jamais ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela está sendo guiada pelo senso moral, pelo senso crítico, seja qualquer outra coisa. De menos seja guiado pelo Espírito Santo. Porque quando você entra em algum lugar, você pensa, por mais que você esteja sozinho, a melhor forma de a gente provar para nós mesmos que somos fiéis ao Senhor é quando não tem olho nenhum para nos acusar, quando não tem olho nenhum nos vendo. É no oculto que nós mostramos realmente que somos fiéis ao Senhor. Aonde você vai, fere os princípios, então lá não é o meu lugar. O que eu vou falar, fere os princípios do Senhor, então lá não é o meu lugar. Uma vida, grava essa palavra comigo. Hoje a minha esposa chegou do trabalho e ela contou para mim que um senhor de idade chegou perto dela e falou para ela assim que achava bonita a crença dela, porque a crença dela faz ela respeitar as pessoas, faz ela medir as palavras dela, dando um bom testemunho no trabalho, que isso não é dificuldade para quem é cristão de verdade. Ela falou isso e na mesma hora veio uma palavra no meu coração que uma vida cristã ou a sua religião não carrega um bom testemunho, a sua religião é em vão. Nós temos que ser quem nós somos, mas moldado na palavra, não pelo que as pessoas vão olhar e dizer de nós, mas que o temor de Deus bate no nosso coração. Davi estava dizendo isso, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E quem, resumindo em toda essa palavra, um cristão que obedeça realmente a palavra. Um cristão que realmente viva a palavra. Davi estava dizendo isso, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Não é nos momentos de aflição que eu vou obedecer ao Senhor. Não é no momento só de alegria que eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor em qualquer momento. Eu tenho posto o Senhor diante de mim a todo tempo, continuamente. Se ontem eu estava colocando o Senhor diante de mim, amanhã também vou colocar. Eu estou sendo fiel ao Senhor a todo momento. Isso mesmo está dizendo, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E ele fala, porque existe uma consequência dessa obediência ao Senhor. E ele fala, por isso que ele está à minha mão direita, ou seja, Deus está ao meu favor, Deus está cuidando de mim, porque quando eu estou debaixo da palavra dele, eu estou debaixo das promessas dele, eu estou debaixo das mãos dele, ele que guarda, ele que cuida, ele que sustenta. E ele fala, eu nunca vacilarei. Por quê? Porque Deus está à minha mão direita, ele está lutando a meu favor, ele está comigo. Essa é a passagem de Salmos. E quando eu olho para esse versículo, logo vem à minha memória a passagem de quando Elias, uma palavra que Deus tem falado muito forte comigo nesses últimos dias, sobre a obediência de Elias, quando Elias profetiza que não vai chover, o país vai entrando em colapso porque não chovia, a economia estava sendo fracassada, não tinha alimento, estava gado, dentro da cidade estava faltando pão, estava faltando água, o povo desesperado, como diz a frase de um político, ele diz que você quer dominar o povo, arranca o alimento dele. Porque são as necessidades básicas da vida, quando ela é afetada em nós, ela tira de nós um desconforto e ela faz a gente perder o chão, faz a gente perder o sentido e perder a direção. O povo estava perdendo isso. E quando o profeta ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala para ele, Elias, sai daí, vai para o rio Querite, que lá eu vou dar ordem aos corvos para te alimentar e você vai beber água do rio Querite. O que eu vejo nisso, irmãos? Quem está colocando o Senhor diante dele, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege. E é uma necessidade muito grande da igreja hoje, no século 21, 2020, a igreja tem que aprender
a viver na dependência de Deus. As igrejas ela têm se enriquecido, a igreja tem construído templos, economicamente falando, tem construído igrejas hiper lotadas, igrejas, templos tão lindos. Talvez estamos vivendo sem a dependência mais do Espírito Santo. E quem sabe esse tempo que nós estamos vivendo, esses últimos dias, seja Deus despertando a igreja dele para ser dependente só do Espírito Santo, como ela sempre foi. Ser dependente de Deus, ser dependente dele. E quando eu falo igreja também, eu não falo igreja a templos, eu estou falando igreja também local, eu estou falando igreja universal, igreja eu e você. Nós temos que aprender a ser dependente de Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel, tirou o povo hebreu das mãos dos egípcios, eles tinham que atravessar o deserto. Aquele deserto poderia ser atravessado com poucos meses, mas levou anos para atravessar. E dentro desse propósito, o que Deus estava querendo ensinar? Dois princípios que Deus estava querendo ensinar, colocar no coração do povo hebreu. Primeiro, Deus estava querendo tirar o Egito de dentro deles. Foi fácil para Deus tirar eles de dentro do Egito, mas Deus estava encontrando as dificuldades de tirar o Egito de dentro deles, do povo hebreu. O povo hebreu estava liberto, mas ainda estava com a mente cativa. O povo estava liberto fisicamente, mas estava com a mente tão cativa que a mente de escravo eles carregavam. Eles estavam livres, mas com a mente de escravo. Ele estava querendo voltar para o Egito, viver como escravo, preferir estar ali sendo dominados do que viver livre no deserto, porque pensava-se que o amanhã Deus não iria prover. E o outro princípio que Deus estava ensinando, tentando colocar no coração do povo hebreu, é que eles ser dependentes exclusivamente só dele e de mais ninguém. Saber que quando se coloca o Senhor na sua frente, Deus ele cuida, Deus ele guarda, Deus ele protege. Não tem ninguém capaz de atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. E o povo estava com a dificuldade de entender isso, de ser dependente de Deus. Ser dependente. Tanto quanto verdade, quando Deus ordena, fala assim, vai cair maná do céu, vocês comem segunda, pega só para comer na segunda. Comeu na segunda, não pega para terça, porque terça vai ter mais. Come na terça, não come só para terça, e não colhe para quarta, porque na quarta vai vir mais. Quando você comeu da quarta, come só da quarta, porque na quinta eu vou mandar mais. E assim sucessivamente. Só que quando chegar no dia do descanso, que é o sábado, vocês podem colher para 2 dias, porque vai dar. Só que o povo ele era tão fácil em acreditar um pedaço de madeira, tão fácil ter uma idolatria dentro do coração e não conseguia depender de Deus, tinha essa dificuldade, se escorregava muito nisso em depender de Deus, que eles pegavam da segunda e guardavam para comer na terça. Só quando chegava de manhã na terça-feira, estava podre. Deus está chamando a gente para ser dependente dele. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Sabe um homem que foi tão dependente de Deus? A Bíblia fala que quando Davi ele foi ungido como rei, os céus ungiu ele como rei. Não foi o homem que ungiu ele como rei, os céus ungiu ele como rei. Quando ele recebeu a unção, recebeu o óleo para governar Israel, para ser rei em Israel, no outro dia, Davi não recebeu uma coroa na cabeça. Davi voltou para o pasto. Só que eu falo para você que está me assistindo nessa noite, é melhor ter o óleo de Deus na cabeça do que ter a coroa dos homens na cabeça. Por quê, Edson? Porque quando você tem o óleo de Deus na cabeça para governar, o Deus de Israel vai sentar junto no trono para governar com você. Porque a porta que Deus abriu para Davi, para ele governar, Deus entrou por essa porta para governar junto com ele. E quem é aquele para abater o braço forte do Senhor? Davi estava entrando numa guerra. A Bíblia fala que Deus, ele é aquele que corta o laço, que joga os carros no fogo e ainda diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Porque
Esse é o Deus de vitória, esse Deus que ninguém consegue deter. Davi, até um certo momento, só estava com um óleo na cabeça para governar, não tava e Saul estava com a coroa. Mas o rei, que foi bem mais sucedido, não é aquele rei que só tinha um óleo de ungido e uma coroa. Ele tinha o óleo e tinha a coroa para governar. É melhor ter o óleo melhor ter o óleo de Deus do que a coroa dos homens. E esse Davi que escreve esse salmo de número 15, a Bíblia vai dizer que este homem não viveu quando ele foi ungido como rei, recebeu o óleo sobre a sua cabeça, a vida dele ficou mil maravilhas. Não. A vida dele talvez ficou mais difícil do que era. E assim, às vezes, não entende o propósito de Deus na nossa vida, porque às vezes a nossa vida ela começa a entrar num estado de dificuldade. Um estado que parece que vai estar ficando mais difícil. Mas quando Deus ele tem um plano para executar na vida de alguém, Deus está preparando essa pessoa para aquele plano. Davi ele vai parar na casa do rei. Davi vai enfrentar Golias. Davi depois ele vive fugindo de um rei que queria o matar sem ele ter feito nada. Um homem que já não dormia mais no seu travesseiro, talvez de penas, feito pela sua mãe, recebendo o carinho do seu pai à noite, ou a boa noite dos seus irmãos. Davi agora ele estava sozinho na caverna, fugindo. Foi dormir lá na caverna de Adulão. Mas ele estava, mesmo nos momentos de dificuldade, ele estava colocando, versículo 8, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele sabia quem ele servia. Ele não se prostrava diante de outros deuses. Ele não se dobrava diante de qualquer coisa que o diabo poderia oferecer. Ele estava ali colocando o Senhor continuamente diante dele. Por quê? Quando ele estava colocando o Senhor continuamente diante dele, Deus estava dando vitória, Deus estava abrindo campo para ele crescer. É isso em que o Salmos 37 também vai dizer: deleita-te também no Senhor, que ele considerará o desejo do seu coração. O que é? Deleite também no Senhor, agrada-te, outra tradução, agrada-te do Senhor. Faça que o Senhor tenha prazer, o coração de Deus tenha prazer na sua vida. Faça que Deus tenha prazer nos seus passos, no seu caminhar, no seu pensar, no seu agir, que o seu dia você possa levantar da cama e levantar com o Espírito Santo e ele possa guiar os seus passos, que você seja guiado pelo Espírito Santo. Deleite-te também no Senhor, que ele considerará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele pode fazer e ele tudo fará. Entrega-te teu caminho ao Senhor, confia nele. Davi confiava no Senhor. Davi confiava tanto no Senhor a ponto de, se Deus falar, ele só entrava numa guerra se Deus desse o aval, batesse o martelo para ele entrar. Só que no versículo anterior, no versículo 8, ele fala que ele estava colocando o Senhor, era continuamente diante dele. Era continuamente. A nossa vida com Deus tem que ser constante. É continuamente. É contínua a nossa vida, tem que ser com o Senhor. A Bíblia fala que Deus, quando ele pega o profeta, não me lembro o nome do profeta agora, o profeta Joel, quando ele casa com uma prostituta, ele casa com uma mulher que iria, Deus fala para ele, ó, você vai casar com essa mulher e o seu futuro vai ser assim, você vai ser um homem que vai ser traído. E ele casa com essa mulher, e essa mulher tem filhos com outro homem, essa mulher, ela trai ele, e depois a mensagem do profeta, as pessoas começam a julgar o profeta, e a mensagem vem da boca do profeta dizendo que assim estava o povo de Israel. De dia andava com Deus, e de manhã ele se deitava com Baal. Muitas pessoas vivem dessa forma. De manhã, na hora do almoço, almoça com Deus, mas na janta quer jantar com Satanás, com o prato que o diabo está oferecendo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer nas suas cartas aos Coríntios, ele vai dizer que Deus, os servos do Senhor, os homens, as mulheres, tementes, os filhos de Deus, eles não podem comer na mesa de Deus, depois na mesma forma
comer nos pratos com o diabo. Ele não está falando só de coisas consagradas a demônios ali, não. Ele está falando de uma vida com Deus. A sua vida tem que ser continuamente diante de Deus. A Bíblia fala que Daniel, quando ele foi lançado na cova do leão, Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando ele foi jogado na cova do leão, ele orou ao Senhor. Mas entenda que quando ele orou ao Senhor, os céus na mesma hora responderam. Por quê? Daniel era um homem que era contínua a vida dele com Deus. Ele era contínua uma vida de oração. Então, ele não levantou uma campanha de oração porque ele estava dentro da cova dos leões, sabendo que a vida dele estava a um fio, não. Não. É porque ele já vinha orando, já 3 vezes ao dia, isso era o hábito dele. Era tanto o hábito dele, eu acho tão lindo, que eles tentaram inventar uma lei para arrancar esse momento de comunhão que Daniel tinha com Deus. E Daniel, ele quebra esse princípio, ele quebra essa regra que esses homens criaram. Por quê? Daniel estava disposto a abrir mão de tudo, mas ele nunca estava disposto a abrir mão da presença de Deus. É isso que a gente tem que ter na nossa vida. Que a nossa comunhão com Deus, se ela nos fizer perder o emprego, que vamos perder. Se ela nos faz perder dinheiro, que perdamos. Que ela nos faz perder qualquer coisa. Perder qualquer coisa pela presença de Deus não é uma perda, é um ganho. Porque ter Deus continuamente diante de nós é tudo que nós precisamos. Porque Deus, Ele vai sempre ser fiel conosco. Mas muitas das vezes somos nós que não somos fiel com Ele. Mas Deus, Ele quer o quê? Uma vida dos servos dEle. Uma vida de fidelidade. Hoje, amanhã e depois. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. É colocar o Senhor diante dEle. E não ter medo. Sabendo que quem tem uma vida com Deus, Deus guarda. Quem tem uma vida com Deus, Deus cuida. Porque, irmãos, quando você tem uma consciência de que você está nos caminhos do Senhor, você está vivendo uma vida com Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, fala que você não tem medo a nada, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquele mal que a gente julga que é o mal que está acontecendo na nossa vida, se a nossa vida está nas mãos de Deus, você está colocando o Senhor continuamente diante do Senhor, existe um propósito maior por Deus ali, existe um propósito. Você entende que quem está guiando a sua vida não é as suas decisões, mas quem está guiando a sua vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Você sabe que do seu amanhã, enquanto você está dormindo, hoje à noite, Deus está cuidando do seu amanhã, que está lá. Aí a gente não tememos a nada. Não tememos a nada. Porque sabemos que a nossa vida está na mão de Deus. E da nossa vida, quem cuida é Ele. Amém? Mas se por outrora você não está nos caminhos, talvez vacilou. Quem sabe assim, como Davi também, estou falando só no Salmo de Davi, quem sabe também você como Davi vacilou um dia, mas glória a Deus que existe um Deus de misericórdia que Ele nos traz para o caminho de volta. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu entendo que o homem só fica caído se ele quiser. O homem só fica caído na situação que ele mesmo, no buraco que ele mesmo cavou, se ele quiser. Talvez estou pregando aqui, talvez está do outro lado aí, eu não sei para onde o Espírito Santo está soprando esse vídeo. Talvez eu estou pregando para alguém que está com um casamento destruído porque cavou com suas próprias mãos o seu buraco, o fracasso do seu casamento. Por quê? Não colocou o Senhor continuamente diante dele. Mas o Senhor, Ele é aquele poderoso que pode restituir seu casamento, pode restituir a sua família. Quem sabe estou pregando para alguém aqui que está com a empresa falida. Eu posso dizer que existe um Deus que pode te fazer prosperar até no meio da crise. Deus é Deus e não existe nada que possa atrapalhar os planos de Deus. Eu conheço pessoas que estão crescendo financeiramente falando no meio dessa pandemia. Deus é Deus para fazer. Quem sabe estou pregando para alguém que está enfermo. Na minha oração nessa noite, que Deus arranque de você, do seu corpo, essa dor. Mas acima de tudo, eu te chamo de volta para a presença de Deus, para que você nunca perca a salvação. Porque
Tudo que nós temos de mais valor nessa vida é a salvação. Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo que as pessoas vivem hoje como se fosse morrer amanhã. Sabemos que nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo chama nós de peregrinos. O que é um peregrino? É um cidadão que está de passagem naquela cidade, mas ele não é dali. Ele é de uma outra pátria. Assim também somos nós. Nós estamos nessa terra, mas amanhã só Deus pertence. Talvez você pode estar surpreso aí, porque postaram na internet falando que o Ezio partiu. O Ezio morreu amanhã. Por quê? Somos imortais. Não somos imortais. Pode acontecer, mas que a nossa certeza é de, como a Fabiana Anastácio canta no louvor dela, quando chegar aí no céu te adorarei. Pode tirar até a nossa vida. Se nós estamos com Deus, filho, nós não tememos nem a morte, porque sabemos que Jesus venceu a morte por nós. E nós vamos estar um dia diante dele. Mas isso, eu creio, é para aqueles que nasceram de novo. Isso é para aqueles que querem viver ao lado do Senhor eternamente. Aqueles que chutaram o balde e querem viver a vida de qualquer jeito, eu não creio na salvação por essas pessoas assim. Eu creio que Jesus morreu para os perdidos, para aqueles que querem ser salvos. Quem sabe essa noite é a noite de sua reconciliação com Cristo. Amém? Quero estar orando aqui agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, como hoje é o culto de oração. Fique com essa palavra no seu coração, mas hoje vamos estar meditando nessa palavra. E quero estar orando agora, fazendo a nossa oração pela situação que nós estamos vivendo, para que Deus guarde essas pessoas, que guarde a nossa vida, guarde a nossa família, que este mal, que esse vírus não entre dentro do seu lar, que que Deus te guarde de qualquer doença, de qualquer enfermidade, e que as mãos do Senhor venham estar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, e que Ele venha te sustentar, sabendo que nosso primeiro passo é colocar o Senhor continuamente diante de nós, porque os nossos pés não vão vacilar e o Senhor vai estar sempre à nossa direita. Nós vamos ter paz no nosso espírito, sabendo que o mundo, o governo está sem saber o que vai acontecer amanhã, está toda a economia oscilando, está ninguém sabendo se vai investir ou não, ou como vai ser amanhã, hospitais entrando em estados como nunca entrou antes, e vida sendo ceifada, mas nós sabemos que Deus está cuidando daqueles que o amam. A Bíblia diz que Deus guarda e protege aqueles que o amam, e Deus está guardando de nós, está cuidando da nossa casa. Mas se acontecer de eu pegar, se infelizmente o vírus pegar e eu partir, vou partir alegre. Os céus é o meu destino, eu não sou dessa terra, eu estou aqui de passagem, eu quero os céus. Amém? Mas que o Espírito Santo de Deus, enquanto Ele tiver propósito na sua vida, só vai acontecer se Ele permitir. E se Ele permitir, nós estamos com Deus. A nossa maior alegria, irmãos, cristão não tem que ter medo até de morrer, não. Se acontecer, nós estamos voltando para casa. Os céus é o nosso destino. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos, meu Pai, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, a confiar mais em Ti, meu Pai, a esperar no Senhor, confiar, meu Pai, que do nosso alimento quem cuida é o Senhor, que do nosso deitado, do nosso sono, meu Pai, quem cuida é o Senhor, meu Pai, que nós não somos um povo qualquer não, Senhor, o Senhor não nos jogou nessa terra e nos colocou para se virarmos aqui, não, Pai. O Senhor colocou, o Senhor cuida daqueles que são teus. Em Isaías, meu Pai, o Senhor diz, meu Pai, que assim, meu Pai, como um jardim, meu Pai, regrado, que é cuidado, meu Pai, pelo Senhor. O Senhor cuide de nós, Senhor. Não, Senhor, nós não estamos jogados aqui neste mundo ao léu, não. O Senhor nos colocou com um propósito aqui, meu Pai, e o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da Tua igreja, meu Pai. Eu acredito, meu Pai, que na Tua noiva, meu Pai, na Tua igreja, ninguém toca, Senhor. Se tocar, meu Pai, existe um propósito do Senhor, meu Pai, mas sabemos, meu Pai, que até a Tua igreja está sendo afetada, meu Pai, neste momento, e eu tenho certeza, meu Pai, que é dedo do Senhor
meu Pai, é dedo do Senhor, Pai, porque senão nada disso teria acontecendo. Se existe uma permissão do Senhor, algo que o Senhor quer ensinar para a tua igreja, algo que o Senhor está tratando conosco, meu Pai, algo que o Senhor está nos ensinando, meu Pai, até no meio dessa pandemia. Pai, cuida, meu Pai, dessa mulher que está desse outro lado, meu Pai, deste vídeo, meu Pai, através do seu celular. Cuida, meu Pai, deste homem, meu Pai, que talvez está com o casamento destruído, meu Pai, talvez com este homem, meu Pai, que foi desempregado, agora está desempregado, meu Pai, foi demitido do seu trabalho, e não sabe, meu Pai, como vai ser o amanhã não tem certo, meu Pai, mas para aqueles que têm a vida no teu altar, Pai, este amanhã, meu Pai, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem trata, é o Senhor quem sustenta, meu Pai, é o Senhor quem guarda, meu Pai, nós temos a confiança no Senhor, Pai, que é o Senhor, Pai, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família, meu Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, meu Pai, e assim eu completo, meu Pai, uns confiam em guardas, meu Pai, outros confiam em médicos, meu Pai, outros confiam no salário, outros confiam no emprego, meu Pai, outros confiam em diploma, outros confiam, meu Pai, na faculdade que fez, meu Pai, mas o teu povo não, meu Pai, o teu povo, eles confiam no Senhor, Pai, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, a nossa confiança está em Ti, Senhor, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem guarda, meu Pai, nossa confiança está no Senhor, Pai, é o Senhor quem guarda, meu Pai, inútil vai ser, meu Pai, máscara, inútil vai ser gel, Pai, se o Senhor não guardar a nossa casa, meu Pai, inútil, meu Pai, é a sentinela, meu Pai, se o Senhor não guardar a cidade, meu Pai, nós tomamos os nossos cuidados, sim, nós tomamos as nossas precauções, sim, meu Pai, mas nós sabemos, meu Pai, que é o Senhor quem cuida de nós, Senhor, nós sabemos que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos cuida, Senhor, e o nosso dia da nossa partida, meu Pai, quem determina é o Senhor, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, meu Pai, que tem a vida guardada no Senhor, meu Pai, nem a morte tem poder, meu Pai, para atrapalhar os teus planos, meu Pai, mas Deus, se acontecer, meu Pai, nós estamos de braços abertos, meu Pai, para ir de encontro contigo, meu Pai, Pai, nós estamos nessa vida, meu Pai, nós estamos nessa terra, meu Pai, para semente, meu Pai, nós estamos aqui para viver eternamente, não, estamos aqui de passagem, meu Pai, nós queremos o céu, Pai, queremos viver para Ti, Senhor, coloca este prazer, meu Pai, essa alegria no nosso coração, meu Pai, na igreja primitiva, meu Pai, que tinha alegria, meu Pai, sonhava com os céus, meu Pai, hoje a igreja, meu Pai, ela sonha mais com a terra, meu Pai, e com medo do céu, Deus, que o Senhor guarde a nossa casa, muda, meu Pai, nos ensina, volte a nossa vida para os trilhos, meu Pai, do reino, meu Pai, para o trilho, meu Pai, da vida eterna, meu Pai, para o trilho, meu Pai, de uma vida contigo, Senhor. Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos tira, meu Pai, de uma vida de momentâneo, meu Pai, e nos leva para uma vida, meu Pai, de eterna, meu Pai, que nós nunca, meu Pai, venhamos trocar o eterno por algo momentâneo, porque não é isso que o Senhor tem para nossas vidas, meu Pai. Pai, eu quero orar agora, meu Pai, para a nossa igreja, meu Pai. Eu quero orar especialmente pela igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor, coloco diante do Senhor nessa noite, meu Pai, o pastor Mário de Oliveira, Senhor, que o Mário de Oliveira, meu Pai, possa estar nas mãos do Senhor, guardando ele, meu Pai, protegendo ele, a casa dele, a família dele, meu Pai, de todo mal, Senhor, de toda investida diabólica, meu Pai. Senhor, coloca, meu Pai, os planos do Senhor, planta dentro do coração dele, meu Pai, o plano do Senhor, os sonhos do Senhor, o sonho que o Senhor tem para a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, Pai, para que tudo venha acontecer dentro da Tua vontade, não dentro da vontade do homem, meu Pai. Meu Pai, eu coloco a vida do pastor Toninho diante do Senhor, a família dele, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor guarde e proteja a família deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, coloca a vida do superintendente dessa região diante do Senhor, Pai. Coloca, meu Pai, também a vida do nosso pastor local, Pai, pastor de Jair, da pastora Cirlei, meu Pai, dos filhos, meu Pai, da mãe deles, meu Pai, da família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarde, livrando eles, meu Pai, dessa enfermidade, livrando eles do mal, Pai, sustentando, meu Pai, continuando, meu Pai, guardando e protegendo essa casa, essa família, meu Pai, que esteja debaixo das Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, cuida deles,
Coloca os sonhos do Senhor, meu Pai, no coração deles, meu Pai, para que o teu sonho se cumpra, meu Pai, dentro desse ministério, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloco diante do Senhor a vida dos obreiros dessa igreja, meu Pai. Coloca a vida dos diáconos, meu Pai, de cada líder, meu Pai, músico, meu Pai, de cada membro, meu Pai, dessa igreja, meu Pai. Eu coloco diante do Senhor, Pai. Talvez estamos um pouco dispersos, meu Pai, por conta dessa pandemia. Nós estamos, meu Pai, se reunindo no templo, meu Pai. Meu Deus, mas que eles não venham a perder o amor por essa igreja, por essa obra. Que eles não venham, meu Pai, se distanciar do Senhor, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Pelo contrário, meu Pai, que o Senhor continue, meu Deus, que eles possam ser mais fiéis ao Senhor nesses momentos, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, entender, meu Pai, que o que tem que valer para dentro do coração deles, meu Pai, é colocar o Senhor continuamente diante deles, meu Pai, para que o Senhor possa, meu Pai, estar sempre à direita deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda cada membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pai, é o que eu te peço, cada simpatizante desse ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai, colocamos também, meu Pai, cada igreja evangélica dessa nação, meu Pai, independente de placa de igreja, meu Pai, Assembleia de Deus, Batista, meu Pai, ô Senhor, qualquer outra, meu Pai, igreja, meu Pai, que pregue a Tua palavra verdadeiramente, meu Pai, que vive o Teu Evangelho, guarda os pastores, meu Pai, que está passando esses momentos de dificuldade, Senhor, guarda os pastores, as famílias, meu Pai, os filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, os membros, meu Pai, Pai, dá estratégia, meu Pai, nesses momentos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo dá sabedoria para esses pastores, meu Pai, guiar, meu Pai, o Teu rebanho, a Tua ovelha, meu Pai, até durar essa pandemia, Senhor, até durar este propósito que o Senhor tem, meu Pai, em nome para essa igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, guarda cada pastores, cada familiares deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cuida, Senhor. Meu Pai, eu oro, meu Deus, por cada líder, meu Pai, espiritualmente, meu Pai, nessa nação. Também eu oro, meu Deus, por os presidentes, meu Pai, pelas autoridades que governam essa nação, esse país, meu Pai, colocando o presidente da República diante do Senhor, Pai, que haja temor do Senhor no coração dele, meu Pai. Meu Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, Ele dirige o coração do rei, meu Pai, como as águas, meu Pai, que o Senhor dirige o coração, meu Pai, do nosso presidente, que cada lei, meu Pai, que ele for imposta, meu Pai, que cada decisão que ele for colocar lá, Senhor, ô Senhor, como é feito com as cartas, meu Pai, atinge até aquele pequeno que está aqui embaixo. Então, meu Pai, que não seja ele, mas seja o Senhor colocando no coração dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos também a vida dos deputados, dos senadores, meu Pai, dos três poderes dessa nação diante do Senhor, Pai. Esses três poderes, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai, que não é nada, Senhor, é o Senhor quem governa tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação diabólica, meu Pai, contra esses três poderes, meu Pai, que age, meu Pai, para destruir essa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que acaba lá, meu Pai, a corrupção, meu Pai, coloca fim na corrupção nesse país, meu Pai, coloca, meu Pai, os corruptos no devido lugar, Senhor, e que o Senhor coloca homens e mulheres que venham governar essa nação, meu Pai, com o temor de Deus, meu Pai, que venham governar essa nação com amor pela pátria, meu Pai, pensando no próximo, meu Pai. Tua palavra diz, meu Pai, que aquele que maquina o mal contra o próximo na cama, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor odeia essas pessoas, então que o Senhor arranque do coração delas, meu Pai, e se por outrora ainda lutar contra esse pensamento, querer a maldade do próximo, meu Pai, que o Senhor tire elas do poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz, meu Pai, que é o Senhor quem tira, meu Pai, e arranca rei, estabelece rei, meu Pai. É o Senhor quem tira do poder, é o Senhor quem coloca, meu Pai. Então coloca, meu Pai, nessa nação pessoas, meu Pai, que vai fazer essa nação prosperar, que vai fazer essa nação crescer, Pai. Aí, meu Pai, se aquelas pessoas que estão lá, meu Pai, só para atrapalhar o crescimento do país, só para atrapalhar, para destruir a nação, como o profeta Joel profetizou, o migrador, o cortador, o devorador, arranca desse Brasil, Senhor, arranca dessa nação, Pai, esses migradores, esses cortadores, meu Pai, que quer destruir a pátria, que quer destruir a nação, e meu Pai, e dá crescimento, meu Pai, para esse país. Ô Senhor, coloca o temor do Senhor nessa nação, Pai. A Tua palavra diz, feliz é a nação que tem, meu Senhor, é uma nação feliz.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Oh Deus, entra, meu Pai. Coloca o teu trono, meu Pai, para governar, meu Pai, essa nação, Pai. Que haja uma nação, meu Pai, uma nação que venha se prostrar diante do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os homens dessa nação venham ser homens, meu Pai, que se prostrem diante do Senhor, Pai, reconhecendo o Senhor como o único que pode lutar, que pode sarar, que pode curar essa nação, Pai. Curar essa nação não só da pandemia, mas curar essa nação do mal que está no coração das pessoas, que mata mais do que esse vírus, meu Pai. É o que eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai, eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para essa cidade, Senhor. Meu Deus, abençoa essa cidade de Santa Gertrudes, meu Pai. Estamos sabendo nesses dias, meu Pai, que esse mal, Pai, esse vírus, meu Pai, o Covid-19, esse coronavírus, meu Pai, está crescendo nessa cidade, meu Pai, está entrando dentro das empresas, meu Pai, está, meu Pai, matando pessoas, meu Pai, está ceifando vidas, meu Pai, não só nessa cidade, mas na cidade circunvizinha. Senhor, coloca as tuas mãos de misericórdia, meu Pai, sobre a nossa cidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Oh, Pai, colocamos a vida do prefeito, Senhor, colocamos a vida do prefeito dessa cidade, Senhor, dos vereadores, meu Pai, dessas pessoas que estão direto e indiretamente, meu Pai, no poder para governar, meu Pai, essa cidade, meu Pai, que o Senhor possa colocar as mãos do Senhor, Pai, e essas mãos, meu Deus, de misericórdia, meu Pai, e possa guiar essa cidade, meu Pai. Oh, Pai, coloca as tuas mãos nos hospitais, nos leitos, Senhor. Sabemos, meu Pai, que os leitos, meu Pai, tem pessoas ali sentindo dores, meu Pai, sentindo dor, meu Pai, longe de casa, pessoas que estão há meses, meu Pai, preso num leito, meu Pai, não pode nem levantar do leito, meu Pai, fazem as suas necessidades, meu Pai, em sacolas, meu Pai, oh, por causa da situação que está passando, Pai, coloca as mãos do Senhor, que cura, Senhor, levanta essas pessoas desse leito, meu Pai, alivia essa dor, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesses hospitais, Pai. Oh Senhor, conforta essas famílias, meu Pai, que perderam os entes queridos, meu Pai, dentro dessa pandemia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, conforte o coração, Senhor, guarda, meu Pai. Oh Senhor, o Senhor é nosso Deus, meu Pai. Nós colocamos, meu Pai, a nossa confiança no Senhor. Nós colocamos, meu Pai, as nossas angústias, nossas felicidades, meu Pai, os nossos desesperos, meu Pai, no teu altar, Senhor. O Senhor quem cuide de nós, Senhor. Se o Senhor não cuidar de nós, meu Pai, quem há de cuidar de nós, Senhor? O nosso cuidado vem do Senhor, Pai. O nosso cuidado está em Ti, Senhor. A nossa, meu Deus, a nossa alegria, tudo que nós temos vem do Senhor, Pai. Então, meu Pai, a nossa confiança está no Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida, meu Pai, da nossa casa. Livra a nossa casa do mal, Pai. Livra a nossa casa da queda. Livra a nossa casa, meu Pai, da enfermidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que na nossa casa, meu Pai, o anjo do Senhor possa estar lá, Pai. Como diz o Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E os guarda e os livra, meu Pai. Então, livra-nos, meu Pai. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E cuida do nosso amanhã, Pai, cuida da nossa casa, cuida do nosso trabalho, Pai. Essa pessoa que está do outro lado, meu Pai, orando comigo, entra, meu Pai, com o teu poder dentro deste lar, Pai. Não sei como se encontra o lar dela agora, meu Pai, mas que as mãos do Senhor, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa entrar dentro dessa casa, fazer morada, meu Pai. Encontre um lugar dentro dessa casa, meu Pai, para trazer paz, para trazer união, para trazer amor, Pai, para jogar por terra, meu Pai, toda contenda, toda briga, meu Pai, toda discórdia, meu Pai, e que as mãos do Senhor possam trazer a união dentro desse lar, possa trazer a paz, que o Teu Espírito Santo possa guiar essa família, meu Pai, e colocar ela, meu Pai, no lugar onde eu sempre gostaria que ela ficasse, meu Pai, no lugar de descanso, que é debaixo das Tuas asas, meu Pai, onde o lugar, meu Pai, onde nós nunca deveríamos ter saído. Pai, se por atrás desse vídeo, meu Pai, atrás da telinha desse celular, meu Pai, tem alguém aí que está querendo voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu coloco ela diante do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba ela de volta, Senhor. Receba ela de volta nos Teus braços. Ela agora está confessando ao Senhor, meu Pai,
como único e suficiente Salvador da vida dela, que quer ter o Senhor como único e suficiente Salvador da vida dela, e se esse está afastado dos caminhos do Senhor, quer colocar o Senhor continuamente diante dele, meu Pai, ele está reconciliando com o Senhor nessa noite, meu Pai, e eu oro por eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite, meu Pai, haja salvação nessa live, que nessa noite, meu Pai, haja reconciliação do Senhor nessa live, meu Pai, e que o reino do Senhor possa estar ganhando mais uma alma para Ti, meu Pai, e as trevas perdendo mais um em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, meu Pai, colocando a nossa casa, a nossa família diante do Senhor e Te pedindo, Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero agradecer a você que ficou esses 45 minutos comigo nessa live. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar e que Deus ele cuida de nós, Deus ele cuida de nós, Deus ele protege a nossa casa. Deus nunca esqueça disso, que Deus ele sempre foi fiel. O mundo pode estar perdendo aquilo que ele sustenta, porque é isso, a Bíblia só está se cumprindo, irmãos. A Bíblia só está se cumprindo. Porque tudo que é inabalável, Deus vai abalar com as estruturas dele, para que aquilo que é inabalável permaneça. Tudo vai se abalar, o governo vai se abalar, a saúde a nível mundial vai se abalar, e muitas outras coisas ainda vão vir abalar. Mas a única coisa que permanece para todo e sempre, ela sempre se cumpre, é a palavra do nosso Deus. Amém? Se firma nela, porque assim você não será abalado. Amém? Quero só dar a bênção apostólica e vamos encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, seja conosco até a volta de Cristo. Você que está do outro lado, diga amém. Boa noite, fica na bênção e fica na paz.